Amém, meus irmãos. Então, aqui, irmão Lucas, mais uma vez pra vocês, certo? Tô aqui no Sunset Overdrive. E bom, meus irmãos, eu queria gravar um vídeo um pouco diferente aqui, né? Em respeito ao que tá acontecendo lá no Rio e tudo mais. Vocês estão ligados que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Enfim, estamos jogando e pregando, mas o vídeo hoje é um pouco diferente, né? Eu queria focar aqui, né, em Ezequiel 33, né? O ofício do verdadeiro profeta. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala ao filho do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem por seus termos, e o constituir por sua atalaia. E vendo que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, enviar a espada, e o toma, e o coma. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E eu queria focar aqui no versículo 11, né? Diz eles: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrerás, ó casa de Israel? E tem um outro versículo mais pra frente que se encontra em Romanos 13, né? Que eu vou estar lendo aqui também. Mas aqui, em específico, né, nessa passagem aqui de Ezequiel 33, mano, a mensagem é clara. Tocar a trombeta, né? Avisar quando a trombeta tá sendo tocada, né? Mano, aqui tá falando a respeito da gente pregar o evangelho, né? Que eu vejo muito crente aí fazendo gracinha e tudo mais e pá. E tem vidas sendo perdidas aí, tá ligado? Eu não tô vitimizando, até porque eu vou falar a respeito disso depois também, né? Eu tô pegando leve aqui, né? A gente tá começando amaciando. Depois vou desenrolar na outra questão também. Mas a questão é justamente essa, que a gente venha. A gente não pode ficar brincando, tá ligado? Porque enquanto a gente fica brincando, a gente fica pedindo pra Deus namorado, essas coisas, mano, tem vidas sendo perdidas, tá ligado? E tem uma questão importante também, né? Que, mano, seguir a Deus é complicado por si só. E aí que a gente entra numa questão importante. Talvez aqueles caras lá do RJ que foram de base e tudo mais. Talvez um dos motivos dos caras, né, terem ido de base e não terem permanecido na presença de Deus ou não terem conhecido. Mano, a questão é justamente nossa, velho. Porque era pra gente ser o exemplo, tá ligado? Não só pra gente ser o exemplo, mas pra gente ajudar na caminhada de muitos aí também. Entende? Né? Lembrando, né, com os olhos humanos é satisfatório a gente ver aquilo. Pô, a justiça sendo feita, tá ligado? Só que quando a gente olha com os olhos de Deus, mano, é um bagulho meio. Tá ligado? Satanás se agrada, mano, porque tem vidas que não conheceram a Cristo ali de forma verdadeira. Se pá, tinha até alguns ali que conheceram e tal, mas foram seduzidos pelo crime. Enfim, era pra ser um final diferente, entende? Porém, primeiramente tem a escolha do cara e também tem a questão nossa, né? Que muitas das vezes a gente não avisa, né? Quando a trombeta tá sendo tocada. E acabou minha munição aqui. Né, meus irmãos? Então, fica essa questão aí. A gente venha parar de perder tempo e pregar de verdade. Viver o evangelho. Afinal, ide e pregar o evangelho. Mano, pregar não precisa de dom, mano. Pregar é uma ordem. Não só isso, mas ser ali o sal na terra e luz no mundo, tá ligado? Tem pessoas que realmente precisam disso, mano. É isso, é o final, é aquele ali. Certo? E também é uma. Como posso dizer? É uma série de consequências, entende? Da mesma forma assim que a pessoa vai prejudicar quem tá à volta delas, vai prejudicar a comunidade em si, pô. Mano, quem se beneficia de tudo isso é Satanás, velho. Tá ligado? Então, meus irmãos, é isso, né? Que eu queria dizer aqui. É mais uma chamada de responsabilidade. Não é vitimização nem nada, até porque tem a questão da colheita. A gente vai pra uma palavra um pouco mais específica nessa questão, né? Porque, mano, é complicado, mano.
bem complicada essa situação, tá ligado? Ainda mais pra gente que se diz ser cristão, né, mano? Porque, tipo assim, como eu falei, pô, é satisfatório, velho. Né? Quem aí já viveu algumas injustiças e tal, né? Mano, é o que a gente quer ver. A real é essa. Mas quando você olha pela lógica de Cristo, mano, a história é bem diferente, né? E bom, deixa eu fazer uma parada aqui. Aí. Tô querendo subir ali em cima, né? Pra pegar o loot ali, mas. Não sei se vai rolar não. Mas enfim, né, meus irmãos? Lembrando, tá? Se tem alguém se confundindo, achando que eu tô defendendo, não tô defendendo não, tá? O que eu tô defendendo aqui é o Evangelho de Cristo, mano. Tanto assim que eu tô falando aqui dessa questão, pô. Né, da trombeta tá sendo tocada. Cristo tá voltando, mano. Tem vidas que precisam, né? Se converter. Como a palavra tá falando aqui, mano. Nossa. A palavra tá clamando por conversão do povo. Mas muitos aí querem ficar brincando, tá ligado? Não só os caras que tá na igreja, mas como quem tá fora também. E as vidas vão se perdendo, né? Enfim, chegamos no ponto que eu queria chegar aqui, né? De forma alguma isso aqui é defesa ao que aconteceu lá, tá? Afinal é ação e reação. Deixa eu achar um. Deixa eu pausar o jogo aqui mesmo. Que aqui não vai ter lugar seguro não. Né? Como a palavra tá falando aqui, velho. Versículo. Cadê? Aqui, ó. Disse-lhes vós, eu, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por qual razão morrereis, ó casa de Israel? Então é como se Deus estivesse falando aqui, mano. Se converte, se converte. Por quê? Qual vai ser a razão pela qual você vai perecer? Será que é por conta de fama, né? Porque muitos entram nessa questão por conta disso, né? Status e tal, e droga, bebida, mulherada. É por isso que vale a pena. Então, mano, se você também tá vendo esse vídeo aqui por acaso e tal, né? Tem contato com esse tipo de coisa, pula fora, velho. Deus tem coisa melhor pra você e, mano, ouso dizer, se paga. Muito daqueles ali que foram de base nessa operação, velho, se bobear tinha uns caras ali que tinha chamado, mas decidiu desobedecer a Deus. E a consequência vem. Então a gente vai aqui pro ah, Romanos 13, né? Romanos 13, do primeiro versículo até o versículo 4. Mano, olha só isso aqui. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita à autoridade superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e a autoridade que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizestes mal, calma, mas se fizeres mal, e teme, pois não traz beldade à espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Mano, aqui tá falando novamente, né, de leis e tal. Basicamente, consequência desse tipo de coisa. Basicamente, a Bíblia tá falando aqui, mano, né? Pra sermos sujeitos a autoridades. Pô, falar de autoridade aqui no BR, né, é meio contraditório porque, né, tem muito abuso de poder. Isso é óbvio, né? Porém, cara, a questão é justamente essa. O que tá acontecendo ali é o que? Entende? É consequência. Consequência do quê? Do crime, digamos assim, né? É consequência, mano, de desobediência, velho. É não só isso, mas enfim, como eu falei, é uma série de questões, né? Que é uma. Como é que fala? É uma série em cadeia, tá ligado?
Os caras se prejudicam, prejudica aos próprios familiares e tal, porque sofre também. Opa, tem um bichão ali. Enfim, meus irmãos, tem uma série de questões, entende? É o laço de diabo, literalmente. É um laço, velho. Não é só uma pessoa que vai se prejudicar, mas, né, uma galera. Tem um videozinho curtinho que eu gravei falando a respeito disso, né? Do egoísmo de Davi e tal, que pessoas próximas de Davi foram ali, prejudicadas, né? E, mano, é o que acontece, velho. Né? Gostando ou não, a gente não vai ser os únicos a colherem ali a colheita, tá ligado? Quem tá do nosso lado, tanto para mal, tanto para bem, vai colher também. Então, meus irmãos, a questão aqui é justamente essa. Aqui tá falando dessa questão de desobedecer a autoridade e tudo mais. Pô, concorda, aqui no Brasil tem muito abuso de poder, tem muito cara que é injusto e tal, né? Mas, mano, dificilmente você vai ter problema com a justiça se você for um cara decente. E naquele caso do qual a gente tá vivendo, né, no Rio de Janeiro, mano, é um bagulho brutal, mano. Se pá, os caras tá pagando ali, se pá não, literalmente, né? Os caras tá pagando pelo que eles fazem, né? Quando as pessoas, os caras não levaram de base também, entendeu? O laço do diabo, como é que funciona? Você acaba com a vida de outras pessoas e em troca só também vai, tá ligado? É coisa de louco, mano. A gente fala isso, né? Pelo menos os cristãos que falam isso ainda, né? A gente é tirado de louco, velho. A gente é tirado de maluco, sendo que não. É um bagulho assim que literalmente tá escancarado na nossa cara, velho. Acontece o tempo todo, né? Literalmente, mano, o tempo todo. Então é isso, meus irmãos. Basicamente aqui eu falei o que eu queria falar, né? Provavelmente o pastor não vai ver, né? O Jonathan Carlos, né? Que eu tava com essa ideia, né? De trazer esse vídeo aqui e tal. Tanto que eu tava ali no meu serviço lá. Eu tava pensando em falar sobre isso aqui e tudo mais. Só que aí que vem a questão, né, mano? Eu tava pensando em algo completamente diferente, né? Completamente diferente não, tava pensando na mesma ideia, né? Só que não tinha passagens ali, né? Fluidas. Fluidas não, né? Mas eu não tinha passagem em mente, a real é essa. Mas eu queria trazer uma reflexão, né? A respeito disso. E né, foi né, no Instagram do pastor Jonathan Carlos que eu vi, né? Ele falou não, ele só postou só, fez um post rapidinho a respeito disso. E eu peguei, né, os versículos, né, as passagens bíblicas como referência, né? E não deu outra, mano. Essas passagens falam exatamente a respeito disso, tá? Então, né, possivelmente o pastor não vai ver, o cara deve estar ocupado uma hora dessa. Mas eu queria deixar os créditos aqui, né? Porque primeiramente foi o Espírito Santo que me trouxe essa ideia, me incomodou, né? Porque eu nem ia falar disso. Mas eu tava lá refletindo no meu trampo, né? No meu serviço, na câmara fria, no meio do gelo, carregando caixa de pão de alho. E eu tava refletindo sobre isso, mano. Eu senti vontade de pregar. E no mesmo momento ali que eu fui tomar uma água, né? Mexi no celular e vi essa publicação do pastor, né? Então é isso, meus irmãos. Eu queria deixar aqui, né? Que a gente venha tomar cuidado aí pra não seguir os caminhos. Porque, mano, é sedutor mesmo. Pô, começa com mulher, velho. Mulher se amarra em bandido. É óbvio, não são todas, mas grande maioria, mano. Os caras que é novão, mano. É prato cheio, velho. Né? Vai ter a questão do dinheiro também e tal. Se bem que eu já ouvi pontos controversos a respeito disso. Que quem lucra mesmo é os caras que tá em cima, porque o pessoal que tá embaixo não. Só vai levar na cabeça, literalmente. Mas não compensa tanto, né? Tanto que eu tenho um conhecido meu que falou pra mim que saiu dessa vida por conta disso. Não compensa, né? E bom, meus irmãos, a gente tem que pregar, né? Que a gente venha. Ô, mano, os caras chato, velho. Isso aí é o HP indo embora também. Não liberei minha HK ainda, mano. HK é doideira, mas não liberei essa arma ainda não. Né, eu tô falando isso porque essa 12 aqui que eu tô usando, ela é bem. É meio lá ele, né? Meio sugestivo. Esse jogo aqui é da hora, mano. Tem umas piadas meio adultas, pá. Mas enfim. Aí, ó, eu erro o tiro tudo.
Vamos salvar o refém aqui. Vai, sai daí. Né, deu ruim. Mas enfim, a questão é justamente essa que a gente vem a pregar, né, meus irmãos? Porque infelizmente tem muitos cristãos aí, né, que levam as coisas na brincadeira, que levam na zoeira, não leva a sério, não leva o evangelho a sério, e enquanto isso tem vidas sendo perdidas. Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado, tá? Espero que o raciocínio aqui tenha sido passado. Espero que eu tenha passado minha ideia aqui, né? De forma limpa, né? De forma transparente. Que vocês tenham entendido certinho. Peço desculpa aí pelas travadas aqui que eu tô lendo, né? Que eu tô meio cansado e tal. Enfim. Fiquem todos com Deus, tá, meus irmãos? E mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a vida de todos.